Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos com tudo. Hoje tá top, viu? Primeiro, deixar uma musiquinha aqui de fundo, música bem massa. A gente vai falar inclusive de um filme massa sobre isso aí. Primeira coisa, se você conhece alguém, né, que você acha que vai impactar na semana dela, pega aqui, ó, um aviãozinho que vocês estão vendo aqui embaixo, clica, vai aparecer várias pessoas, você vai selecionar e vai enviar essa live para essas pessoas. Por quê? Porque hoje a gente vai falar de tema extremamente importante. E ontem, né, tava com um colega, não sei se vocês viram uma postagem que eu fiz aqui no Reels sobre um vídeo, né, que eu fiz ali, um procedimento que eu fiz ontem. Deixa eu baixar a música aqui. E aí esse colega falou pra mim assim, velho, como é que você consegue fazer essa filmagem e você tá operando e esse vídeo já ficou pronto? Porque pessoas estão comigo, pessoas que estão alinhadas com o meu propósito. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A importância do ambiente, a importância das pessoas que convivem com você e a importância de que essas pessoas estejam alinhadas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Porque hoje, com o meu time, a minha hora deixa de ser 24. Ela passa a ser 108 horas. 180 horas. Por quê? Porque tem pessoas pensando junto comigo, enquanto eu estou ali operando, tem pessoas que estão operando em outras áreas. Operando no marketing, para produzir aqueles vídeos que vocês viram ontem, para estar divulgando para que outras pessoas consigam chegar até mim. Então, é disso que a gente vai falar hoje. É de propósito, é de pessoas, é de ambiente, para que vocês consigam ser melhores do que vocês já são. Para que vocês consigam entender o quanto o ambiente ele vai definir, né, uma série de decisões que você vai tomar ao longo da sua vida. E quanto esse ambiente vai impactar, inclusive na pessoa que você vai se tornar no futuro. Então, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. A gente vai trazer várias histórias, vai trazer momentos da minha vida que vão ser importantes para inspirar vocês, para vocês entenderem que se você está passando por uma situação difícil, você vai ver que todos nós passamos. Mas a grande diferença não é como você passa por isso, é quais são os aprendizados que você vai tirar disso, né? Você é psicólogo? Não. O meu objetivo aqui é ajudar vocês, tá bom? O meu Instagram hoje, ele segue em cima de 2 princípios. A gente vai falar do tratamento de varizes e a gente vai inspirar vocês. Por quê? Porque eu vejo que várias e várias pessoas falam, doutor Rafael, eu não consigo, isso não é pra mim. Então, essa é uma forma que eu vi de trazer um pouco de um outro Rafael que vocês não conheciam até então, para conseguir inspirar vocês. Fazer vocês serem pessoas melhores e, inclusive, realizar sonhos, como a paciente de ontem, que realizou um sonho de tratar as varizes comigo. Ela passou 2 anos aguardando e conseguiu. Então, cabe a mim mostrar a vocês inspiração. Mostrar a vocês ferramentas para que vocês consigam não só, por exemplo, realizar o tratamento de varizes comigo, mas realizar outros sonhos na vida de vocês. Então, cabe a mim, né, mostrar através da minha garra, das decisões que eu tomei ao longo da minha vida, o quanto elas foram decisivas para me trazer até aqui. E quanto o ambiente que eu estou hoje construindo ao meu redor vai ser importante para impulsionar o processo de crescimento. Hoje, né, eu deixei de ser apenas um médico, a gente tem hoje um grupo em que a gente tem vários braços, né? E um deles é o atendimento médico e existem outros. Vocês sabem, hoje eu dou aula para médicos, a gente faz treinamento físico para médico. Os médicos que vêm trabalhar comigo, eles passam por treinamento. Então, existem vários braços hoje da marca Rafael Alves. E é importante eu trazer esse lado empresarial para vocês, para que inspirem vocês, né? A maior parte dos meus seguidores, a maior parte dos meus pacientes são comerciantes. E eu vejo que falta, às vezes, essa habilidade, essa importância do ambiente. Então, olha como é importante. O fato de você estar aqui comigo agora está sendo transformador e vai impactar amanhã na sua semana. Vai impactar no seu comércio. Vai impactar nas decisões que você vai tomar para se tornar uma pessoa melhor profissionalmente e pessoalmente. Então, é disso que a gente vai falar hoje, tá bom? E aí, a gente vai dividir essa live em 5 tópicos, tá bom? Nesse primeiro tópico, a gente vai falar sobre propósito. Afinal de contas, a gente só consegue definir aonde a gente quer chegar, a gente só consegue definir quem são as pessoas que vão estar perto da gente nessa trajetória aí da nossa vida, se a gente saber aonde a gente quer chegar. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente não sabe nem quais são as pessoas que a gente tem que trazer ao redor da gente. E essas pessoas não vão nem saber se realmente elas vão querer ficar perto de você, porque elas não sabem onde você quer chegar. Como é que você vai inspirar pessoas para se aproximar de você se nem você sabe aonde você quer chegar? Então, esse é o primeiro tópico. E, para começar a brincadeira, como eu sempre gosto de trazer uma história, eu quero trazer um momento bem importante da minha vida, que foi esse aqui, ó. Esse foi um momento do ano de 2005. Deixa eu beber água.
Não sei se todos vocês sabem, mas antes de fazer medicina, eu fiz odontologia na UFS, né? E vai ficar um aprendizado para vocês daqui a pouco sobre isso. E eu acabei largando o odonto porque eu nasci para ser médico, né? Então não adianta você querer fazer algo que você não quer, porque o seu tesão ali, a sua vontade está em outro objetivo. Então, no ano eu passei em 2004, fiz a faculdade na UFS, né? Demora 6 meses, 8 meses para começar. Então, no ano de 2005 eu abandonei a odontologia, em agosto de 2005. E de agosto de 2005 a janeiro, eu simplesmente me tranquei no quarto. Eu só saía para tomar banho, para ir para o cursinho, ir para almoçar, tomar café e jantar. Tirando isso, eu ficava integralmente trancado no quarto estudando. Afinal de contas, eram quase 2 anos e meio ali, né? Sem me dedicar a uma prova de vestibular, e eu precisava voltar e relembrar tudo que eu tinha estudado. E aí, nesse ano que eu fiz essa prova, eu tinha feito uma nota muito alta. Eu tinha feito, tipo, 82% que dava pra passar em medicina. E eu tava com tanta certeza que eu tinha passado, tanta certeza, que eu peguei o ônibus, eu vim morar, né, no centro. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. E fui lá pra reitoria da UFS. Porque eu tinha tanta convicção que eu tinha passado, que eu falei assim, eu quero ver pessoalmente. E eu lembro que quando eu entrei nessa reitoria aí, que eu olhei lá e vi meu nome em 99, eram 30 vagas, e que eu perdi, foi uma decepção, assim, faraônica. Porque eu tinha muita certeza que eu tinha passado. E simplesmente pelo fato de eu ter tirado 6 mil na redação, eu saí de 16º colocado e fui para 99. Então, olha como são coisas simples, né, que definem às vezes um resultado seu. E olha como a gente precisa se preparar em todos os quesitos. E aí o que é que ficou de aprendizado para mim? Eu lembro que nesse dia eu fiquei parado assim, e falei, meu Deus, eu perdi na prova. O que eu vou fazer agora? Vou voltar para odonto? Vou fazer o quê? E aí eu lembro que eu peguei o ônibus, voltei lá pro centro, né, que eu vim morar no centro. E aí eu fiquei refletindo, eu falei assim, caramba, o que é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer? Volto para odontologia, fico mais um ano, e aí? O que fazer, né? Olha como tem decisões que são muito importantes na vida da gente. E aí liguei pra minha mãe, meu pai, falei, perdi. E agora o que é que faz? Ela, o que faz, você vai estudar mais um ano de cursinho e vai passar no próximo ano. E se não passar, vai fazer mais um ano, porque você nasceu para ser médico e vai ter que ser médico. E olha como é louco, né? Eu tinha dado o meu máximo. Eu, assim, eu acho que eu não tinha mais o que estudar. A intensidade que eu estudei, eu lembro que eu passei Natal, Réveillon, trancado no quarto estudando. E perdi na prova. Então o que é que fica de aprendizado pra gente? Às vezes Deus está preparando coisas pra gente. E se a gente não entender o propósito disso, a gente acaba desistindo. A gente acha que não é pra gente. E aí eu falei, beleza, vamos lá, vou estudar mais um ano. Agora eu vou começar a trabalhar o meu emocional, porque passar na prova, né, na época, além de ser difícil, e além de ter um preparo técnico e científico, né, de estudo, você tem que preparar o seu emocional. Afinal de contas, você vai entrar um ano inteiro estudando para em 3 dias definir, né, se você vai ser médico ou não. E aí eu falei o seguinte, pronto, a partir de agora eu vou continuar estudando, seguindo um propósito de estudo, mas eu vou trabalhar a minha mente, para que eu consiga trabalhar ela, para conseguir ter uma constância emocional, para que no dia eu não fique ansioso. Por quê? Porque quando você perde, você volta sabendo assim, e se eu perder de novo? Então, trabalhar a minha mente em cima disso foi muito importante. Então, o que é que fica aqui para essa primeira etapa da live? Quando você tem um propósito definido, você entende o que é que você quer. Você entende o que é que você quer viver fazendo. Você começa a entender que vai fazer parte deste processo momentos difíceis, momentos de derrota, que você vai perder. Existe um risco de se perder se começar tudo de novo. Então, aí que está a cereja do bolo. Então, primeiro tópico é você entender o seu propósito de vida. Você quer ser médico? Você quer ser comerciante? O que é que você quer ser da sua vida? Bom, defina isso. Mas defina e agarre-se a isso. E entenda que, como eu tenho uma frase que eu boto aqui de vez em quando eu estou malhando de manhã, é que o campeão ele não nasce pronto. Você precisa entender que você precisa de treino, né? Tem uma frase que eu vi hoje que falava exatamente assim, ó. Se você tá com medo, vai com medo mesmo, mas vá preparado. As pessoas querem ir fazer as coisas sem estar preparado. Então se prepare para isso. E eu entendi que eu precisava preparar o meu emocional naquele momento para conseguir ir para uma prova daqui a um ano e passar nela. E graças a Deus no outro ano fui lá, passei, mas trabalhei meu emocional. E o que é importante, né? Uma das coisas que eu utilizei nessa época, eu comecei a viver a medicina na minha cabeça. Então, é uma coisa que eu falo muito com meus mentorados, né, do nosso curso online para médico, que é você começar a construir dentro da sua imaginação que você já está vivendo aquele momento.
Então, no momento que eu estava estudando, eu já me sentia como médico. Eu começava a incorporar o momento que eu estava lá na UFS, que eu estava lá no módulo de medicina, estudando medicina. Por quê? Porque aquilo começava a ficar sendo real na minha mente. E eu começava a moldar a minha imaginação, a moldar todo o meu comportamento, entendendo que eu precisava passar por aquele ano, por aquela fase de provação e começar tudo novamente, mesmo tendo estudado o máximo que eu já pude, que eu precisaria passar por aquela fase para me fortalecer. E olha como foi interessante. Nesse ano, né, eu comecei a me preparar para passar em medicina e ao mesmo tempo me preparar para ser professor. Porque eu sempre gostei de dar aula, e aí eu falei, pronto, eu vou estudar esse ano, além de passar para medicina, eu vou estudar, porque quando terminar, eu vou começar a dar aula. Então, olha como é interessante, né? Essa ressignificação que você faz nos momentos de perdas, essa ressignificação que você faz nos momentos em que a vida te mostra que, mesmo você estando no seu melhor, você não conseguiu. E isso não mede quem você vai ser. E talvez se eu não tivesse passado por essa última aprovação aí antes de passar em medicina, eu não teria sido a pessoa que eu sou, né? Eu não teria tido a oportunidade de virar, em paralelo à minha formação médica, um professor. E, em paralelo a isso, conseguir rentabilizar de modo que eu conseguisse me financiar, né? Todos aqui sabem que, por mais que seja escola pública ou UF, você precisa tirar xerox, você precisa pagar ônibus, você precisa se alimentar, você precisa de uma série de coisas. E eu precisava desse dinheiro. Então eu comecei a dar aula. Olha que top. Então olha como a vida ela escreve certo por linhas tortas, né? E às vezes a gente acha... Eu vi um vídeo aqui muito massa, vou compartilhar aqui com vocês, que é esse vídeo aqui, ó. Não tá aqui, não. Deixa eu ver se eu acho que não tá aqui. Não tá aqui, não. Que era um vídeo que ele mostrava... Não tá aqui, não. Um vídeo que ele mostrava exatamente isso. Às vezes a gente acha que é uma linha reta. A gente vai fazer tudo do jeito que a gente quer e vai dar tudo certo. E no meio do caminho você vai vendo que vai ter curvas, que vai acontecer coisas que não tá alinhada com você. Mas se você não tem um fim ali para chegar, se você não sabe onde você quer chegar, você acaba desistindo. E a maior parte das pessoas desistem. Eu tava estudando esse final de semana, um podcast, e tinha um cara falando sobre isso aí. Ele falou assim, 83% das pessoas não tem um propósito de vida definido. Então, eu quero que vocês me respondam, vocês estão me assistindo aqui. Hoje, vocês têm um propósito de vida definido? Só responde sim ou não pra mim. Todo mundo que tá aqui, responde. Hoje, você sabe onde você quer chegar? Sim ou não? Você tem um propósito de vida definido? Você criou um processo de caminhada para saber aonde você vai chegar e como você vai chegar? Responde aí para mim, sim ou não? Vamos lá, galera. Porque isso é muito importante. Porque a partir do momento que você tem um propósito de vida definido, isso vai determinar, inclusive, aonde você vai chegar. Então, se você não tem... Para hoje, quando terminar essa live, senta e alinha. O que é que você gosta de fazer? Você está fazendo isso? Ah, Rafael, mas eu não tenho como fazer porque nesse momento eu preciso de dinheiro para trabalhar. E aí a gente vai falar uma live lá na frente que a gente vai falar sobre zona de talento. E aí eu vou mostrar a vocês como é que você faz para sobreviver e construir a sua zona de talento e conseguir migrar da sua zona de sobrevivência para a sua zona de talento. Vai ter uma live dessa, onde a gente vai falar aqui sobre zona de talento. Mas nesse momento, define o que você quer para sua vida. Define onde você quer trabalhar. Define o que é, aonde você quer chegar. Você quer ser quem? Dentro da sua área. Então, quando eu terminei minha residência, eu vim para Feira de Santana e eu falei, eu quero ser o cirurgião vascular referência no Brasil em tratamento de varizes. Estou em busca disso, né? Hoje a gente consegue atender pacientes de todo o Brasil. Como vocês veem eu postar aqui direto, eu atendo, essa semana atendeu 22 cidades, pacientes que vieram de 22 cidades para a Feira de Santana para fazer tratamento comigo. Então, eu sou incansável no que eu quero, eu tenho muita fome do que eu quero e eu me dedico o tempo inteiro a isso. Então, saber o propósito, ele é fundamental para você conseguir chegar onde você quer. E aí, a gente vai para o segundo tópico, tá aqui meu resuminho, que é o comportamento pessoal, né? Como é que a gente faz, Rafael, para conseguir agora, já que eu defini onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar lá? A primeira coisa que você tem que entender é acreditar em você, né? Hoje, com a internet, a gente começa a ver o que as pessoas postam e começa a se ludibriar com aquilo e a gente começa a achar que pra gente aquilo é impossível. Porque a gente vê uma coisa tão perfeita que as pessoas postam e a gente fala assim, não, mas isso não é pra mim, não. Então, a primeira coisa que você precisa entender e que é extremamente importante é que se inspire nas pessoas
mas não se compare a elas. O grande problema é que a gente vê, né, às vezes uma blogueira postar uma casa fantástica, um carro fantástico, e a gente fala assim, caramba, velho, não consigo chegar lá não. Olha o mundo que eu estou vivendo. Então, eu sempre analisei minha vida da seguinte forma. Aonde eu estou hoje é um lugar melhor aonde eu estava o mês passado, ou ontem, ou há uns anos atrás? Então, quando você se compara com você mesmo, você começa a entender que você está em fase de crescimento. Se você fica se comparando com o outro, você sempre vai ter alguém que é melhor que você, alguém que é mais bonito que você, alguém que é mais inteligente que você, e aí você começa a ficar para baixo, porque você acha que aquilo não é para você. Então, o que você tem que fazer? Se inspira. Então, quando eu terminei minha residência, eu procurei a ver quem são os cirurgiões vasculares do país que são referências nisso. Pronto, eu vou me inspirar naquelas pessoas. Eu vou começar a tentar alcançar aquilo ali. Quando eu alcancei, eu falei, pronto, agora eu sou o meu maior concorrente. Ou seja, o meu maior concorrente hoje é o Rafael daqui a um ano. Então, eu me inspiro em mim mesmo. Por quê? Porque eu vou planejando, eu vou construindo, eu vou o tempo todo inovando a minha mente. Por isso que eu estudo todos os dias. Eu me dedico todos os dias a melhorar a minha capacidade mental, a criar um modelo mental em que eu consiga raciocinar o meu ambiente e motivar as pessoas, trazer as pessoas certas para o meu time e fazer com que essas pessoas entendam o meu propósito. Que essas pessoas saibam onde eu vou chegar e que se elas colarem comigo, elas vão junto. Eu não conheço nenhuma pessoa que se aproximou de mim até hoje e não conseguiu sair melhor do que ela entrou, né? Lógico que pessoas conseguiram mais resultados porque elas também fizeram a parte dela. Porque não adianta apenas eu te dar a ferramenta e você não aplicar. Você precisa aplicar. E eu estava falando isso hoje com um mentorado meu, exatamente sobre isso. Eu falei assim, é a motivação que faz a gente crescer. A gente tem que estar motivado o tempo inteiro. A gente tem que estar querendo o tempo inteiro. E eu até falei hoje, foi hoje ou foi esses dias, com minha advogada falando isso. O que vai definir o tipo de jogo que você vai jogar é a fome que você deposita nas suas ações. Quanto mais fome você tem pelas suas ações, o seu jogo ele fica no nível maior. Se você quer ir devagar, você vai devagar. Se você quer ir rápido, você precisa depositar energia. E aí você precisa entender o seguinte, 2 pontos importantes desse segundo tópico, né, que é a motivação pessoal. Sonhe aquilo que você consegue cumprir. A pessoa, não, eu quero uma Ferrari, pronto. Você está disposto a passar por todas as dificuldades para conseguir alcançar aquele objetivo? Então as pessoas querem muito sonhar. Ah, não, meu sonho é ter uma casa, não sei o que lá. Pronto. E você está disposto a se dedicar para conseguir atingir aquele objetivo? Você está disposto a passar um ano se dedicando e dar errado, segundo ano dá errado, terceiro ano dá errado, e lá para o 5º ano dá certo? Não sei se vocês sabem, para passar em medicina eu fiquei 3 anos tentando. Então, ou seja, será que todos vocês estão dispostos a isso? Então, por isso que o tópico 1, que é a definição de propósito, ele é fundamental para que vocês consigam passar essa fase da arrebentação. Porque é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Muita gente acha que minha vida hoje é top. Eu estava conversando isso também com um mentorado meu. Todo mundo quer ter clínica médica hoje, por exemplo, os médicos. Mas você está disposto a passar por todas as complexidades? Porque assim, quando você trabalha numa clínica médica, terminou, você vai para sua casa. E eu tenho que ficar lá. Porque eu tenho que monitorar minha equipe, eu tenho que motivar minha equipe, eu tenho que fazer reunião com minha equipe. Então, você está disposto a pagar por esse preço para chegar lá? Lógico que hoje eu tenho uma qualidade de vida, eu consigo ter uma vida mais estruturada, eu consigo malhar todo dia, eu consigo tomar café em casa, almoçar em casa, jantar em casa. Quarta-feira de tarde eu fico com o Léo, final de semana eu só trabalho de manhã para operar, e isso é um projeto que a gente está desconstruindo para parar também. Mas, em contrapartida, o meu nível de exigência hoje para as coisas acontecerem é muito maior. Hoje, direta e indiretamente, tem em torno de 10 pessoas que trabalham comigo. Então, ou seja, eu preciso gerenciar essas pessoas, eu preciso treinar essas pessoas, capacitar essas pessoas para a coisa acontecer. A dimensão hoje, né, que a minha empresa tomou é muito grande. E eu preciso, para manter essa excelência, eu preciso trazer pessoas certas, motivar essas pessoas para que elas consigam entender o processo. Mas aqui a gente não está falando disso ainda para vocês, a gente vai falar disso ao longo dos 2 meses, né, que a gente vai estar juntos. Mas vocês precisam entender que não se compare com as pessoas que estão no nível maior que o seu, mas se inspire nessas pessoas. Se compare com você. Você está crescendo? Quando você olha para trás, você vê que você está evoluindo, que você está melhor do que você estava ano passado, aí sim. Se você está pior, aí você tem que rever essa trajetória. Você tem que rever as suas ações, né? Porque eu até falei isso esses dias num postagem que eu fiz aqui para vocês, que existem pessoas que vivem todos os anos o mesmo ano. O que quer dizer isso? Nos últimos 10 anos,
a pessoa faz a mesma coisa, ganha o mesmo dinheiro, tem a mesma vida, acorda de manhã, vai trabalhar, volta para casa, dorme, acorda de manhã, vai trabalhar e continua naquela mesma coisa. Por quê? Porque ela não sabe nem onde ela quer chegar. Ela não sabe nem o que é que ela quer da vida dela. Então o que ela faz? Ela vive os dias, ou seja, ela reproduz o mesmo dia todos os dias, todos os anos. E às vezes você se pega depois de 10 anos numa profissão que você está ali sem perspectiva. Não construiu nada, tem uma estrutura familiar que não conseguiu frutificar nada, você não conseguiu realizar sonhos pessoais e profissionais seus. Então isso é muito importante. E é por isso que o tópico 1 que eu falei na instante, definir propósito, ele é fundamental. Fundamental para você saber aonde você quer chegar. E a partir daí, você entender que os processos vão acontecer, que vai ser difícil. Nunca vai ser fácil. Você vai ter dificuldade, as pessoas não vão estar com você, vão chegar pessoas que você vai achar que confia e essas pessoas acabam desistindo no meio do caminho, porque é difícil pra caramba. Então por isso você tem que alinhar muito o que você quer. E você vai ter que entender que pessoas vão chegar, pessoas vão sair. Mas as pessoas que entenderem onde você quer chegar e vestirem a camisa daquele processo, essas pessoas vão estar com você e elas vão crescer junto com você. Mas se você não souber onde quer chegar, como é que você vai trazer pessoas para isso, né? Então entende isso. Isso é muito e extremamente importante, né? A gente entender essa questão do comportamento pessoal nosso, né? As nossas decisões, a força de vontade e perseverança, né? Para chegar lá. E aí entra um terceiro ponto importante, que é a construção de hábitos, né? Eu sempre falo isso porque isso é extremamente importante, né? E mais ou menos nos últimos 6 meses eu venho crescendo muito em relação a isso, né? Eu queria mostrar aqui como micro hábitos são muito importantes. Por exemplo, quantos de vocês que estão me assistindo aqui, todos os dias que acordam, arrumam a cama de vocês? Responde pra mim. Eu ou sim ou não? Vocês arrumam a cama de vocês quando vocês acordam de manhã? Vamos lá, galera, responde aí. Sim ou não? Todos os dias que vocês acordam, vocês deixam a cama lá desarrumada e depois pedem pra alguém arrumar, ou arruma de noite, ou deixa a cama desarrumada quando chega de noite e tá desarrumada ainda? Responde aí. Então olha que é importante isso, né? Eu não tinha esse micro hábito, mas esse é um micro hábito, né? Mas esse micro hábito, ele é extremamente importante, sabe pra quê? Para vocês entenderem que o dia de vocês está começando da forma correta. Que o dia de vocês, ele está começando do jeito que tem que ser. Ou seja, você já está começando a fazer o que tem que ser feito. Arrumar sua cama. Então é aquela sensação que você já está cumprindo os deveres que são importantes para que as coisas aconteçam do jeito certo. E é muito simples. O simples fato de você arrumar sua cama, você já está mostrando para o seu corpo e para a sua mente que você é uma pessoa comprometida, que você tem hábitos de disciplina no seu dia a dia. Então isso é extremamente importante. Um outro segundo micro hábito, né, que se você não faz, é importante você começar a fazer, que é esse aqui, ó. E graças a Deus o Leozinho segue no mesmo caminho que eu. Então assim, se você colocou o despertador para tocar, não existe soneca. Ah, vou botar mais 5 minutos, mais outros minutos. Por quê? Porque quando você começa a condicionar a sua mente, né, pra estar ali colocando a soneca, aí toca, aí tem gente que bota 10 vezes a soneca, ou seja, toca, aí depois toca, ela bota para 6 horas, mas só levanta 7. Ou seja, você está condicionando a sua mente que você não tem disciplina, que a sua preguiça, né, de se levantar da cama, ela supera a sua decisão de fazer o que precisa ser feito. Então, a partir de amanhã, aprende a condicionar a mente de vocês para que, se o horário de acordar é às 6 horas, você vai levantar às 6 horas. E assim eu faço. Hoje, o meu despertador ele toca às 4h40. Às 4h40 eu levanto. Não existe soneca. Ah, Rafael, e quando você está cansado? Não importa. É um hábito. Isso é uma decisão que eu tomei. Que todos os dias eu vou malhar de segunda a sexta, às 5h10 eu estou na academia. Então, às 4h40 eu levanto, arrumo a minha cama, lavo meu rosto, tomo um banho, oro, converso com Deus e vou para a academia malhar. Porque começar do jeito certo é o melhor caminho para você atingir seus objetivos. E isso é extremamente importante, mais uma vez, para vocês entenderem, que essas decisões que você toma logo quando você acorda, isso vai condicionar, inclusive, as suas decisões ao longo do dia. Então, se você acorda de manhã
E aí a questão de malhar de manhã, isso é muito peculiar, né? Eu prefiro malhar de manhã, tem gente que prefere malhar de noite. Por que eu gosto de trabalhar de malhar de manhã? Porque quando eu acordo de manhã e já vou malhar, eu estou mostrando para o meu corpo que ele precisa aquecer, que ele precisa ficar ativo, porque o meu dia vai precisar disso. O meu dia precisa que o meu corpo esteja preparado para tomar as decisões certas, para agir da forma certa, para que o meu time entenda que eu trabalho mais do que eles. Que enquanto eles estão dormindo, eu já estou acordado malhando. Então, você como líder, a gente vai falar desse comportamento de liderança ao longo desses 2 meses também, que existe uma frase que é assim, ó, se o dono descansa, a equipe deita. Se o dono deita, a equipe morre. Então, se você quer liderar pessoas, você tem que ser o mais motivado, você vai ter que ter o mais disciplinado, você vai ser a pessoa que vai fazer acontecer e mostrar para eles, se tá difícil para eles, para você tá fácil, mesmo você trabalhando mais do que eles. Então, isso é importante. E a sua mente, ela precisa estar condicionada desse jeito. Ou seja, quando você tem micro hábitos, quando você tem disciplina de fazer o que precisa ser feito, você começa a construir uma mentalidade de campeão. Você consegue construir uma mentalidade de pessoa que vai chegar lá no tópico 1, que é o quê? É conquistar o seu objetivo de vida. Então, olha como o ambiente... Eu nem estou falando das pessoas ainda, estou falando só do seu ambiente. Ou seja, como você consegue preparar o seu ambiente para conseguir fazer um dia bem feito. Com o simples hábito de arrumar a sua cama, de levantar quando o seu despertador toca e não ficar ali colocando soneca. Esses micro hábitos, essas micro decisões que você toma no primeiro momento do seu dia, elas vão condicionar e influenciar como vai ser o seu comportamento ao longo do dia. Então, olha como coisa simples que vocês podem fazer amanhã, na sua primeira segunda-feira, né? Para começar a ter um outro comportamento. Para começar a se aproximar cada vez mais do seu objetivo. Para começar a criar um comportamento mental para conseguir realizar os seus sonhos, né? E aí a gente começa a entender como coisas simples são importantes. E aí dentro desses micro hábitos, né? Dessa construção de hábitos, vem uma outra coisa importante, que é a alimentação. Né? Que é beber água. Então, são coisas simples, né? Eu dou um exemplo do meu dia. Hoje, o dia que eu levo, né? Como médico, como empresário, como gestor de time, eu preciso ter uma alimentação adequada para conseguir ter gás para isso. Porque se eu comer, né, mal de manhã, comer fritura, comer porcaria, o meu intestino não vai funcionar direito e eu vou acabar não tendo o mesmo desempenho que eu preciso. Eu preciso chegar na minha equipe motivado. Eu preciso fazer acontecer, porque eu preciso entregar resultado nos pacientes, eu preciso monitorar a minha equipe, eu preciso motivar a minha equipe, eu preciso estar pronto para na hora que elas estiverem em dúvida, eu resolver. Então, se eu não me alimentar da forma correta, isso acaba interferindo, inclusive, no meu desempenho. E se meu desempenho ele fica prejudicado, eu me afasto mais da realização do meu sonho. Então, olha como é importante, né? A decisão quando acordar, de arrumar uma cama, de fazer atividade física, de se alimentar da forma adequada, de beber água da forma correta. Então, o que eu faço hoje para beber água? Tá aqui, ó. Tem um balde aqui que eu tenho que tomar ele aqui todo, no mínimo, desse por dia. Dentro da minha clínica, eu peço às meninas para, no mínimo, colocar 1,5 litro de água pela manhã, 1,5 litro de água pela tarde. Então, ou seja, tomou ali, eu bebo um copo, ela bota, enche outro. Porque senão na minha correria eu não consigo. Olha como é importante as pessoas. Então, isso é muito interessante. A gente vai chegar já já nas pessoas. Primeiro, eu preciso que você entenda que o principal responsável pelo seu sucesso, que o principal responsável para fazer acontecer o que você quer, para chegar na conclusão daquele propósito, né, e realização daquele sonho, é você. São seus micro hábitos, são suas micro decisões e são o seu comportamento no dia a dia que vai fazer as coisas acontecerem. Então, antes de a gente falar do ambiente externo, a gente precisa saber como a gente enxerga esse ambiente. Quais são as decisões que eu tenho que tomar, né, para que esse ambiente ele comece a me moldar da forma como eu quero. E isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Então, micro hábitos, né? Por exemplo, de arrumar uma cama. Decisões de fazer uma atividade física para mostrar ao seu corpo que ele precisa estar preparado para a pessoa de alta performance que você quer desenvolver. Né, para a pessoa de alta performance que você quer ser para conquistar o seu sonho. E segundo, você precisa ingerir coisas que façam essa máquina trabalhar com a performance que ela precisa para chegar naquele objetivo. Rafael,
mas meu objetivo está tão distante, hoje eu trabalho como assalariada, e aí vem uma grande reflexão para vocês. Eu falo isso muito com minha equipe quando está fazendo reunião. Se você quer, a gente vai ter uma live sobre isso, sobre como pedir aumento ao seu patrão, né? A primeira coisa que você pode fazer para que dentro da sua empresa hoje, que não é sua, que é do seu patrão, é começar a ter uma mentalidade de patrão. O fato da empresa não ser sua, você precisa mostrar ao seu patrão que você tem um comportamento de crescimento. Porque se você fizer isso, tenha certeza que ele vai aumentar seu salário. E se ele não aumentar, tenha certeza que o seu comportamento vai mudar tanto que alguém vai te ver e vai te chamar para trabalhar com ele. Isso é extremamente importante. E aqui eu vou dar 3 dicas para vocês. Eu já falei disso em algumas lives, já falei disso, às vezes eu falo isso, sempre na minha reunião eu falo isso, quando eu vou contratar a minha equipe eu sempre falo isso. Primeira coisa, faça o que as pessoas estão te pagando para fazer. As pessoas nem isso fazem. Segundo, entregue no prazo que as pessoas esperam de você quando efetuaram aquele pagamento. E se você quer crescer profissionalmente, e se você quer ter visibilidade onde você trabalha, entregue mais do que as pessoas esperam de você. Só que, infelizmente, a pessoa não faz nem o que é paga para fazer e nem entrega nem no prazo que ela... E aí ela vem te pedir aumento. Então, se você quer aumento, isso aqui é a sua obrigação. Se você quer aumento, entrega mais do que a pessoa espera de você. Se você entregar mais do que a pessoa espera de você, você tem a certeza. Ou esse patrão vai aumentar seu salário, ou alguém vai te ver e vai te chamar para trabalhar com ele e vai te pagar um salário melhor. Só que primeira coisa é entender que isso leva tempo. Para ser o Rafael que eu sou hoje, eu comecei lá aos 12 anos de idade, quando a minha avó ia pra feira e eu queria comprar uma blusa da Elo. Se você não assistiu essa live, assiste. E eu percebi que para mim conseguir comprar a blusa que minha mãe não podia dar porque era cara, eu vi o menino carregando a feira, eu falei, minha avó, quem vai levar essa feira sou eu. E ela começou a me dar 10 reais todos os sábados. E em 2 meses eu consegui comprar a blusa. É você começar a olhar para o ambiente e enxergar as oportunidades onde ninguém enxerga. Porque se eu me lamentasse, mas minha mãe não tem dinheiro para me dar essa blusa, eu não ia conseguir. Eu ia ser o Zé Lamentação. E eu vou trazer o Zé Lamentação na próxima live, né? Ó céus, ó vida, a vida é muito injusta comigo, meus pais não têm dinheiro para me dar uma blusa da Elos. Não, não tem não? Beleza. Olha o mundo, observa o ambiente e ali eu achei a solução. Minha avó, feira, carregar a feira, 10 reais, 40 reais, a blusa era 80, 2 meses eu compro a blusa. Olha que beleza. Então as oportunidades estão na sua frente. O problema é que o óbvio só é óbvio para o olho treinado. E o meu olho, ele foi treinado para resolver problemas. Onde as pessoas veem problemas, eu vejo solução. Então é isso que eu faço. E todo esse comportamento eu trabalho em cima de Léo hoje. Por quê? Porque eu preciso que meu filho seja independente. Eu preciso que ele tenha poder de decisão. E eu preciso que ele tenha um comportamento de sucesso. Independente da profissão que ele fizer, se ele tiver autoconfiança, capacidade de comunicação e for uma pessoa decidida, ele pode fazer qualquer coisa. Porque se eu fizesse qualquer coisa, eu ia ganhar dinheiro do mesmo jeito. Independente de ser médico ou não. Por quê? Porque o meu olho está atrás de solução. E aí eu vou dar uma dica para você que é comerciante. Se você quer vender bastante, sabe o que você faz? Imagine que você fosse o cliente da sua empresa. O que você esperaria da sua empresa para comprar nela? Um bom vendedor, ele é um bom comprador. Então, se você for um bom comprador do seu produto, você vai ser um bom vendedor. Por quê? Porque você vai entender o que seu cliente quer. A gente construiu o Instituto Varize exatamente por conta disso. Todos os pacientes, eles querem ser atendidos com hora marcada, eles querem, no mesmo momento, fazer todas as avaliações e eles querem fazer um tratamento em que ele sabe quanto ele vai gastar, o resultado que vai ter e quanto tempo vai demorar para chegar lá. Pronto. Eu olhei, eu como cliente, entendi isso e construí o atendimento 4.0. Construí o plano de tratamento metodologia HIT e venho construindo várias coisas. E agora o que a gente faz? Eu ensino os médicos a reproduzir isso nos outros lugares. E assim eu vou fazer com que mais médicos fiquem satisfeitos e mais pacientes fiquem satisfeitos. Isso é a regra do jogo. Só que para isso, você tem que saber onde você quer chegar. Você tem que estar disposto a passar pela arrebentação das dificuldades. Esse é o grande problema. Muitos querem, poucos começam, raros persistem, mas só os campeões vencem. Então você quer ser campeão ou mais um que fica se lamentando que é por causa do governo, que é por conta da sua condição de vida, é porque a vida não te deu oportunidade. Não, a oportunidade está aí.
Enquanto existir uma rua suja, enquanto existir grama crescendo, não tem como você não ganhar dinheiro. E hoje, com o digital, mais fácil ainda. Então, eu tô com meu carro para lavar, não acho quem lave. E tem um bocado de gente pedindo dinheiro. Então, será que o problema está na oportunidade? Ou você que não está construindo a oportunidade nas coisas que estão à sua frente? Então, é assim. Então, entenda. Então, vamos voltar para o tópico 3, que é o ambiente, né, que eu falei. Então, primeira coisa que você tem que entender. Os hábitos que você faz hoje no seu dia a dia, eles são hábitos construtivos e que estão te aproximando do seu propósito, ou são hábitos que estão te afastando do seu propósito? Os hábitos que são positivos, que estão te aproximando do seu propósito, você vai manter eles. E você vai ter disciplina para se tornar um hábito. Então, quando você faz aquilo todo dia, hoje eu não consigo levantar da cama sem arrumar a cama. Isso é um hábito que eu construí. Então, todos os hábitos que foram positivos, que foram incorporados na minha rotina, que aceleram o meu processo de disciplina e que trabalham minha mente para melhorar minha performance, já foi. Aqueles hábitos que me afastam disso, eu afasto. E aí a gente entra para o tópico 4, que são as pessoas. E aí é importante você entender, eu ouvi isso de algumas pessoas ao longo do processo de evolução da minha carreira profissional e pessoal. Um dia, uma pessoa que foi importante para mim em um momento da minha vida, ela falou assim: eu queria que você voltasse a ser aquele Rafael de lá de trás. Aí eu faço pergunta: como é que eu vou ser o Rafael lá de trás se hoje eu preciso ter um comportamento do Rafael de hoje? Então você vai entender que a sua vida ela é feita por fases. E nessas fases vão ter pessoas que se adequam a essa fase. E quando você muda de fase, se essa pessoa ela tá alinhada com você, ela vai subir junto com você para a próxima fase. Só que existem pessoas que querem ficar nessa fase. E aí começa a ter choque. Porque você tá nessa fase, essa pessoa tá nessa fase, e ela não consegue mais compreender isso. Que seu nível de exigência é outro, que o comportamento da sua vida é outro, que os seus hábitos precisaram ser mudados para você estar nesse nível. Então, e aí você vai entender que vão ter pessoas que elas vão estar com você nessa fase, mas quando você passa de fase, ela não vai estar mais. Por quê? Porque começa a chocar. O seu comportamento não é mais o mesmo. O dela é diferente. Ela ficou lá na fase. E você precisa entender que você vai ter, inevitavelmente, acabar se afastando dessas pessoas. Ou elas vêm junto com você, ou elas vão ficar e você vai continuar crescendo. E é assim que tá. A cada dia eu vou para uma fase. E é por isso que tem pessoas que estão aqui coladas comigo e não soltam. E é por isso que meu time hoje, ele tem reunião comigo o tempo todo. Porque eu preciso modificar o comportamento pra gente ir juntos. Porque eu cresço, minha equipe cresce. Eu cresço, minha equipe cresce. E todo mundo cresce. E é aí que você tem que entender que vai chegar uma hora que você vai estar ao lado de pessoas que você senta numa roda de amigo que parece que não faz mais sentido aquele papo. A pessoa só fala de bebida, só fala de festa, só fala de pegação. E aí você começa, pô, isso não tá dando mais pra mim. Então, aí você começa a entender as fases. Você começa a ter um nível de disciplina que o seu modelo mental começa a te exigir. E tem pessoas que não aceitam isso, que não conseguem compreender. E aí elas ficam para trás. Então, você precisa entender disso. E aí você começa a entender como é que você vai precisar filtrar algumas pessoas da sua vida. Não é que você vai se afastar dos amigos, mas eles são amigos para falar de determinadas coisas. Só que chega uma hora que nem essas coisas fazem sentido para você mais. E aí, inevitavelmente, algumas pessoas ficam. Olha para trás e começa a perceber se isso não aconteceu com você. Né? Se tiveram pessoas que hoje, quando você para conversar, parece que ela tá falando de uma coisa, você tá falando de outra, e aquele papo que te motiva já não é mais o papo que motiva ela, porque ela ficou lá na fase de trás. Você tá nessa fase. E nessa fase, você tem uma outra mentalidade. Você tem um outro ambiente. Você tem um outro comportamento. E a sua mente está trabalhando com outro nível. E aquelas pessoas estão lá atrás. Então, é aí que você precisa entender que em cada fase da sua vida vão chegar pessoas e vão sair pessoas. E pessoas ficam, né? Porque isso é importante. E é nessa hora que você começa a perceber quem são as pessoas que vão caminhar juntos com você. Quem são as pessoas que vão crescer juntos com você. Isso é muito louco, né? Tá aqui, tá minha mãe assistindo, meu pai assistindo, minhas irmãs assistindo, Suene faz parte do time aí assistindo, Débora, que entrou para a equipe agora, tá assistindo, eu tava assistindo, você está aí ainda, uma parte do meu time tá aí. Então são essas pessoas que estão comigo, né? Desde lá,
quando ninguém sabia que eu existia. Desde essa época aqui, ó. Que você não sabia nem quem era eu. Aqui, ó. Aí, tá vendo? Quando eu passei medicina, 64 quilos. Só o pó da rabiola. Hoje eu tenho 82 quilos. Imagina aí, se eu tava seco. E aí? Será que foi fácil? Né? Será que ter esse momento de raspar essa cabeça aí, o que passou pela minha cabeça, né? Quantas noites em claro. Eu era um nível de decisão que eu dormia e sonhava estudando matemática. Eu falava assim, graças a Deus, Deus me deu é tão bom comigo que ele me fez revisar a matemática no meu sonho na hora que eu tava dormindo. Por quê? Porque eu queria muito aquilo. Eu tinha fome. Era fome mesmo de passar. E eu sabia que eu ia passar. O meu corpo, a minha mente já sabia que eu seria médico, né? Mas as coisas estavam acontecendo, eu estava me preparando. É aquela, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, mas vai preparado. Não adianta você ir sem preparo. Porque se você for sem preparo, você vai ser mais um tentando vencer que não vai vencer, né? E aí, enquanto, né, vocês não me conheciam, eu tava aqui, ó. Vou mostrar aqui outra fase aí, ó. Acabado, fazendo a residência, sem dormir, dormia na cadeira. Vou até tirar essa foto aí pra vocês não verem essa fase sombria minha aí. E aqui, uma outra foto, né, que remete a uma fase bem interessante. Tá ali meu braço direito, meu braço esquerdo. Hoje, a pessoa que sabe da minha vida em detalhes, que é Mônica, que tá ali atrás, que é minha irmã, tá aí também assistindo. E aí a gente vindo, olha o meu sorriso. Você sabe de onde eu tô vindo aí? De Gandu. Atendi o dia inteiro. E ali era 5 horas da tarde do sábado. Olha o sorriso de felicidade. Sabe por quê? Porque eu não tava ligando se eu tava andando 284 km, se nesse dia eu tinha acordado 3 horas da manhã para pegar um carro, para estar lá em Gandu 7 horas da manhã, atender até as 4h30 da tarde e voltar para a feira gastando mais 2 horas e meia de viagem. O sorriso tava ali, sabe por quê? Porque eu sabia que aquele momento estava alinhado com esse momento de hoje. Esse momento que a gente tem aí, juntando todas as redes sociais, quase 75 mil seguidores, visualizações, eu fui contabilizar esses dias, juntando TikTok e YouTube, né? Quase 4 mil visualizações. Só que esse dia, para chegar agora, eu precisei passar por isso. Mas o sorriso ali é porque eu já estava vivendo esse dia de hoje. Nesse dia aí, o meu sábado era aí, na estrada. Voltava domingo para viajar de novo. E passava a semana quase inteira viajando. Por quê? Porque eu tinha uma decisão. E aqui fica uma outra reflexão para vocês. Eu não sei se vocês sabem qual é a diferença do sonho para uma meta. Vocês sabem? Alguém sabe me dizer qual é a diferença do sonho para a meta? Responde aí, sim ou não? Vocês sabem a diferença do sonho para a meta? Vamos lá, galera, interage comigo aí. Sim ou não? A diferença de um sonho para a meta é simplesmente que... Travou? Não, tá indo ainda. A diferença do sonho para a meta é um prazo. Você precisa dar um prazo para o que você quer. E o meu prazo nessa época... Peraí. Eita, aqui. E o meu prazo, né, nessa época eram 2 anos. Eu falei, eu vou ficar 2 anos viajando, rodando. Eu rodava 10 mil quilômetros por mês, viajando pro interior. Por quê? Porque eu tinha dado um prazo. Eu tinha um sonho, que era abrir minha clínica. Eu tinha um sonho, que era ter uma clínica totalmente tecnológica. E a minha meta era o prazo que eu dei. 2 anos. Em 2019 eu comecei essa batalha. Em 2021, dia 3 de fevereiro de 2021, ou seja, menos de 2 anos, eu consegui fazer uma clínica que se tornou hoje o que existe de padrão A de atendimento, de tratamento e de tecnologia. Sabe por quê? Porque o meu sonho, ele tinha um prazo. E ele se transformou em uma meta. E eu estaria disposto a estar nessa foto que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Sábado, 4h30 da tarde, depois de ter acordado às 3 da manhã, me arrumado, viajado para Gandu, andar 284 quilômetros, atender até às 4h30 da tarde e voltar no carro e tirar uma foto com esse sorriso aí. Por quê? Porque você sabe o que você está fazendo. As suas dores de agora, elas vão refletir nesse Rafael de aqui agora, que está aqui em casa, sem dar plantão, fazendo uma live para motivar vocês, para vocês entenderem que a dor, ela faz parte do processo. Que você precisa passar pelas fases difíceis da vida. Essa aí nem era difícil, aí tá de boa.
Difícil era lá no cursinho, né? Mas aqui para mostrar para vocês que não é fácil, que nunca vai ser fácil. E se vocês acham que agora tá fácil, esquece. Porque agora o meu dia ele precisa ser extremamente gerenciado. Extremamente gerenciado. Mas sabe o que é? Eu sei onde eu quero chegar, eu sei aonde eu vou chegar, é só questão de tempo. E eu preciso me preparar, para na hora que a oportunidade chegar, eu estar pronto para ela. E assim eu sempre fiz na minha vida. Eu sempre estive pronto para quando a oportunidade passar, eu estar pronto. E sorte é exatamente isso. É quando o momento certo encontra a pessoa preparada. Aprende essa frase. Sorte é quando o momento certo encontra a pessoa preparada. Então, vocês estão se preparando para o momento certo na vida de vocês? Vocês estão se preparando para a oportunidade que a vida vai proporcionar para vocês daqui a uns dias? O grande problema é que a gente não se prepara para isso. E quando a oportunidade chega, o que a gente faz? Não está preparado. Aí perdeu. E às vezes a gente só tem uma oportunidade. E eu sempre fui assim. Sempre. E aí, algumas pessoas não entendem isso, acham que é muita exigência, né? Que não dá pra mim. E é assim. E é aquilo que eu falei. A cada fase, um novo ciclo. Pessoas ficam, pessoas chegam, pessoas vão. E aí cabe, né, a cada um entender o tamanho do seu sonho e o quanto você está disposto para pagar o preço para realizar aquele sonho. Então, lembra disso. A Mônica falou aí. Sorte é quando o momento certo encontra a pessoa preparada. Exatamente. Tá aí uma das pessoas que está comigo lá desde o início. Quando eu rodava os 10 mil quilômetros, estava aí comigo ralando. E a gente está chegando lá. Não chegamos ainda. Meus projetos eles são muito altos. E é por isso que eu preciso ser extremamente disciplinado no meu propósito, né? Então tá aí o meu time, que graças a Deus é a minha família, né? São as pessoas que estão comigo para o que der e vier. Sempre esteve. E a gente vai chegar lá. Não cheguei nem em 10% onde eu vou chegar. Tá tudo aqui na cabeça. Só que enquanto isso, eu estou me preparando. Só que cabe a mim, né, compartilhar um pouco com vocês para fazer sentido para a vida de vocês e fazer vocês ficarem melhores. Então vamos lá, para a gente conseguir ser fiel aí ao tempo. Vamos para o tópico 4. O tópico 4 é... Cadê? As conquistas, né? Como é que você faz para conquistar uma coisa, Rafael? Me dá umas dicas aí para mim amanhã conseguir aplicar. A primeira coisa é você encontrar a sua zona de talento. O que é que você sabe fazer bem? Rafael, não sei nem o que é zona de talento. Me explica aí que de acha essa zona de talento. Zona de talento nada mais é do que aquilo que você consegue fazer rápido, fazer bem e você se sente divertindo fazendo aquilo. Então, por exemplo, estar fazendo essa live com vocês é uma diversão para mim. Eu amo falar. Compartilhar o repertório que eu tenho, né? Porque para estar falando isso para vocês eu preciso estudar. Para conseguir compreender o meu comportamento, aplicar isso em um método e conseguir reproduzir isso para vocês entenderem e fazer sentido para vocês se vocês conseguirem reproduzir isso amanhã de manhã quando vocês acordarem, tá bom? Então a primeira coisa para você conseguir conquistar os seus objetivos é encontrar a sua zona de talento. Encontre a sua zona de talento. E só para refletir mais uma vez. O que é zona de talento? É aquilo que eu faço bem, faço rápido e amo fazer. Ou seja, eu me divirto fazendo. Trabalhar com tratamento de varizes é uma diversão para mim. Fazer live é uma diversão para mim. Ser mentor de médicos é uma diversão para mim, porque eu amo ensinar. Isso está no meu sangue, está aqui, ó, no meu DNA. Tá bom? Então, a minha zona de talento hoje é tratamento de varizes e ensinar pessoas. Isso é a minha zona de talento. Porque eu faço rápido, faço bem, impacto na vida das pessoas e me divirto fazendo isso. Por quê? Porque para mim tá aqui hoje, 8h30 da noite, eu podia estar dormindo na minha cama aqui, porque amanhã eu tenho que acordar às 4h40. Mas eu amo fazer isso. E compartilhar isso com vocês é bom para mim, me dá prazer. Então isso é a minha zona de talento. E quando você faz isso bem, você consegue conectar pessoas. Fazer 120 pessoas estar aqui domingo às 9h20 me assistindo. Tá bom? Então por quê? Porque essa é uma das minhas zonas de talento. Então você precisa encontrar a zona de talento de vocês. Aquilo que você faz bem, você faz rápido e te dá prazer de fazer. Porque quando você faz isso aqui, você encontrou a fórmula do dinheiro. Por quê? Porque imagina, você começa a fazer algo bem, rápido e gosta de fazer. Não tem outra solução. Você vai dar certo. O grande problema é que a gente não para. E é por isso que você tem que voltar lá para o tópico 1.
para encontrar o seu propósito. Porque é o seu propósito que vai te aproximar da zona de talento e que, por consequência, vai te dar dinheiro para realizar os sonhos que você sonha dentro da sua vida pessoal e profissional. E aí, né, o que é que eu gosto de falar? Existem 4 formas de você mudar o seu ambiente, né, para você, inclusive, potencializar a sua zona de talento. A primeira forma de você mudar um ambiente é pela dor. Existem 2 formas de como a gente lida com a dor. A dor que machuca ou a dor que transforma. A dor, para mim, ela só tem um ponto: transformação. Todas as dores... Lógico que eu já tive a dor que machucou e eu fiquei ali me lamentando, mas a minha reprogramação mental, ela mudou o meu comportamento mental e hoje eu percebo da seguinte forma: essa dor é uma dor que me transformou. Essa dor me ensinou alguma coisa para que eu seja melhor, para que eu não erre se eu estiver errado, porque às vezes você erra e não tem como voltar atrás mais. Mas o que é que você vai fazer com isso? Você vai se transformar para ficar melhor. Então, essa é a primeira forma de mudança, a dor da transformação. Ou seja, você passou por aquela dor, você se transformou e você conseguiu ir para uma outra fase, para um outro nível. A segunda dor é pela inspiração. Por isso que você tem que identificar as pessoas que estão alinhadas com o seu propósito e as pessoas que te inspiram. Se você encontrar uma pessoa que está alinhada, ou seja, que se comunica da forma como você quer chegar, que te ajuda a ter uma mentalidade que te inspire, cola nessa pessoa. Cola nela e fica ali ouvindo. Ouve, porque você tem a certeza que essa pessoa vai te transformar. Ela vai te levar para um outro nível. Então, se o que eu estou falando para vocês faz sentido, cola comigo nesses 2 meses. É 2 meses, 8h30 aqui, anotando. Pega o papel e anota. E, lógico, só relembrando aqui rápido, quando terminar essa live, a gente vai fazer um stories, né? E nesse stories vai ter um link para você acessar para entrar na comunidade, em que eu vou disponibilizar o resumo da aula de hoje para vocês. E além disso, eu vou dar dica de 2 filmes que eu vou falar daqui a pouco no final da live, tá bom? Então fica aí, que esses 2 filmes são fundamentais e fazem total sentido o que eu tô falando para vocês hoje. O terceiro tópico, né, que é a mudança, eu falei a mudança da dor, a transformação, através da inspiração e através da informação e do conhecimento. Então vocês precisam ter informação aquilo. Não adianta ir com medo sem estar preparado. Então o que vocês têm que fazer? Vai buscar informação, vai buscar conhecimento, porque o conhecimento te dá segurança. O conhecimento te dá capacidade de intervir no meio para te transformar e te aproximar da realização do seu sonho. Então, o terceiro tópico é através da informação e do conhecimento. E o quarto tópico, eu acho que esse que é o mais top, que é através de você ter entender você. A gente não entende. É aquilo que eu falei, se você não sabe o seu propósito, você não está se entendendo. Você precisa saber quem é você. Você precisa saber quais são os comportamentos positivos que te aceleram e quais são os comportamentos negativos que retardam esse processo. Para você eliminar esses e melhorar esses. E tornar esse um hábito. Todo dia. Acorda de manhã, arruma a cama, toma banho. Se você reza, ora, fala com Deus, tem uma base de fé, né? Vai fazer os micro hábitos, atividade física, alimentação adequada, e isso aí vira rotina, todo dia. Por quê? Muita gente começa segunda, aí terça-feira vai, quarta para de academia. É engraçado, a academia começa segunda-feira devagar, aí terça-feira enche, quarta-feira enche, quinta-feira reduz, sexta-feira não tem ninguém. Ou seja, as pessoas oscilam. Por quê? Porque elas não conseguem construir hábitos. Só que para construir hábito você tem que ter constância, você tem que ter persistência e tem que ter decisão. É aquela frase que eu falo, sucesso é decisão mais ação. Não adianta eu decidir e não agir. Então todas as manhãs, às 4h40, eu tenho uma decisão, que é levantar da cama, arruma a cama, reza, toma banho, bota a roupa, academia. Hábito. Todo dia. Acabou, não tem erro. Então esses são os 4 pontos que você precisa entender que podem transformar e te mudar. Muda pela dor, muda pela inspiração, muda pela informação e conhecimento e muda pela visão clara de você mesmo. Você precisa entender quem você é, né? E isso é extremamente importante, né? Por quê? Porque é nessa hora que você tem que entender quais são as pessoas que estão do seu lado. Porque, imagina, você tá com um companheiro que ele não quer ir malhar. Aí você faz o quê? Não vai hoje não, vamos descansar, tá cansado.
A minha ex, né? A gente era muito bem alinhado nisso. Então, tinha vez que eu tava cansado, ela falava, não, levanta, tem que ir. Quando ela tava cansada, levanta, tem que ir. Então, é uma pessoa estimulando a outra. Isso é muito importante, né? Esse alinhamento. Ah, mas meu marido gosta de malhar de noite. Então, vocês têm que fazer o seguinte. Senta os dois e conversa. Conversa onde é que vocês querem chegar. Conversa como vocês querem chegar. E qual é o papel de cada um nesse casal para conseguir chegar lá. Então, isso é muito importante. Então, a decisão, ela está baseada, se você tem um companheiro, em conversar com ele. Alinha. É difícil, mas alinha. Então, as pessoas do seu ambiente que trabalham com você, quais são as delas que estão alinhadas com você? Estão alinhadas? Traz para perto. Está desalinhado? Afasta. Por quê? Porque essas pessoas vão te ajudar a sabotar o seu objetivo. Você acorda de manhã, a pessoa fala assim, não, tá cansada, não vamos hoje não. Se você está fazendo dieta e você vai sair com pessoas que não estão fazendo dieta, elas vão te sabotar. Se você não quer beber e você sai com amigos que bebem, eles vão te sabotar. Se você quer crescer na empresa e você está andando com aquela pessoa que não quer crescer, ela vai te sabotar. E aí você vai se afastar cada vez mais do seu objetivo. Então isso é extremamente importante. Lembra disso. E aí, para a gente fechar o ciclo, né, e a gente se preparar para começar a segunda-feira de um outro jeito, eu quero deixar 2 filmes para vocês. Quem entrar na comunidade vai ter lá o resumo, inclusive, desse filme. Mas o primeiro filme é esse aqui, ó. Arremessando Alto. Esse filme tá na Netflix, né? Esse filme é muito bom. E o que é que esse filme traz de mensagem pra gente, né? Esse filme, ele traz exatamente a história de um jogador de basquete, né? Esse aí, ele é um olheiro, né? Ele fica procurando um jogador de basquete para identificar, né, um grande jogador de basquete. E aí ele descobre um cara que é fantástico. Ele joga muito basquete, né? E só que esse cara, ele tá num ambiente que ninguém acha ele. Então ele tá lá no subúrbio, jogando, ganhando um pouquinho de dinheiro porque ele faz jogo apostado. E aí só que tá ali, morando numa casa ruim, né? Faltando comida, não tá dando uma estrutura familiar para a filha dele. E aí esse cara descobre ele. Então, ele era excelente, ou seja, ele estava na zona de talento, mas ele estava no ambiente errado. E aí esse olheiro acha ele, e aí traz ele para o ambiente certo. Só que ele está tão enraizado, e ele tem uma incapacidade de controle emocional, que ele não consegue se desgarrar daquele processo de construção que ele vinha, de limitação de ambiente. E aí no final, esse cara motiva tanto, ele prepara ele em várias coisas. E esse filme é muito massa porque ele vai te mostrar, quando você muda de ambiente, você precisa mudar de comportamento. Você precisa mudar de decisão. Você tem que ter decisões diferentes. Você tem que ter comportamento diferente. Então esse filme, ele traz essa reflexão. A importância do ambiente, a importância das pessoas e a importância das mudanças que tem que partir de você. Porque não adianta eu te colocar no ambiente certo se você não quer estar naquele ambiente. Não adianta eu te colocar num ambiente de crescimento se você não quer crescer. Então primeiro você tem que se conhecer, para depois o ambiente te moldar. Para partir daí, essa união te levar para um outro nível. Então, tem que partir de você, tem que ter um ambiente, e a união desses dois vão acelerar o processo de construção e de realização dos seus sonhos. O outro filme é um filme fantástico, que é esse aqui, ó. Criando Campeões. Esse filme estava no Netflix, saiu, aí vai ter que procurar no YouTube, mas esse aí é um pai das 2 jogadoras de tênis que foram campeãs, né? E aí, o que acontece? Esse pai, ele abandona tudo em prol dessas meninas. Então eles treinam ela, eles preparam ela, ele tira ela dos ambientes que vão tirar o foco dela. Então isso mostra muito a importância da família, né, na construção da pessoa que você vai se transformar. E aí a gente pode extrapolar também para o ambiente. Então esse filme é fantástico. Então eu acho que esses são 2 filmes que, se vocês conseguirem achar tempo essa semana, assiste. Quem já assistiu, assiste de novo, porque eu acho que essa live vai te dar um novo olhar, né? Um olhar mais crítico para você conseguir tirar insight desses filmes, né? Para o comportamento da vida de vocês. Então, mais uma vez, né? Se vocês não estão na comunidade, assim que acabar essa live, a gente vai lançar um stories aqui. Esse stories vai ter um link, e nesse link você vai entrar dentro de uma comunidade de WhatsApp. Amanhã, às 14 horas, vocês vão receber o resumo dessa live, ou seja, os tópicos, né, para você ter um resumo rapidinho, para você estar refletindo sobre isso, inclusive nas suas decisões dessa semana. Vai estar a indicação desses filmes e o resumo desses filmes, para vocês entenderem, para que quando vocês assistam esse filme, vocês tenham
a capacidade crítica de entender e trazer isso para a realidade. Suene falou aí que tá na HBO Max. Então pronto. O outro, Arremessando Alto, tá no Netflix e esse tá na HBO Max. A gente vai botar também o link lá onde vocês vão achar, tá bom? Então, gente, é isso, tá bom? Eu espero que essa live de hoje tenha feito sentido para vocês. Eu espero que a segunda-feira de vocês comece de um jeito diferente. Que amanhã o comportamento de vocês comecem de um jeito diferente. E eu espero que vocês se sintam mais evoluídos depois dessa live, né? Eu espero que vocês consigam ser pessoas melhores e que vocês consigam refletir sobre qual é a missão de vocês na vida, né? Aonde vocês querem chegar e se hoje, né, o ambiente e o seu comportamento está te aproximando desse objetivo. Então, a gente fecha por aqui. A live vai ficar salva, tá bom? E no próximo domingo, a gente vai falar de um outro tema, tá bom? Todos os nossos temas são associados à mudança de comportamento, tá bom? A crescimento para vocês. E a live vai ficar salva. Então, quem gostou, vai lá, corre, deixa seu comentário, fala o que é que vocês acharam da live de hoje. E já se prepara para que a gente... São 8 meses, nós são 2 meses, então são 8 lives, a gente já fez 2, tá bom? Ainda faltam 6 lives. Então, cola comigo, se vocês querem mudança, se vocês acham que o que eu falei aqui faz sentido na vida de vocês, todo domingo, às 8h30, a gente tem um encontro marcado. Se você conhece pessoas que essa live vai fazer sentido, compartilha essa live com elas, traz elas, divulga para 8h30 elas estarem aqui comigo no domingo, que vai ser show. Eu tenho certeza que se vocês colarem comigo nesses 2 meses, os resultados da vida de vocês vão ser outros. O comportamento e as decisões que vocês vão tomar na vida de vocês vão ser outras. E eu espero que amanhã, quando vocês acordarem, vocês consigam tomar decisões importantes que vão aproximar vocês para um lugar que vocês sonham, tá bom? Então a gente fica por aqui, vamos preparar aqui para dormir, porque amanhã às 4h30 a gente está lá, firme e forte. Show! Boa noite a todos.